Em cada uma das associações a seguir, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Item A. Esse daqui está muito fácil, não é? Temos aqui duas resistências em série. Característica da associação em série é porque a gente tem a mesma corrente, certo? Está passando a mesma corrente por aqui, não há divisão de corrente. Não tem divisão de corrente em série. Então a resistência equivalente vai ser apenas a soma desses dois camaradas. Caso aqui 3 mais 7 vai ser igual a 10 ohms. Item B, que a gente tem uma associação em paralelo, tá? Porque como é que eu sei disso? Sei disso porque a corrente que vai entrar nesse nó vai se dividir em três caminhos, certo? E é isso daqui que caracteriza uma das coisas, né, que caracteriza a associação em paralelo, tá? Também é interessante dizer que não é bom a gente ficar muito apegado com as imagens, tá certo? A associação em paralelo é porque os resistores aqui estão em paralelo, né? Geometricamente falando, tá? Nem sempre está tão fácil de identificar como no item B. Posso ter, por exemplo, o seguinte, ó. Posso ter esses dois aqui em paralelo. Até aqui tudo ok, certo? Posso ter esse camarada aqui, ó, nessa posição. Para quem está desatento, pode olhar isso daqui e achar que esse resistor aqui está em série. Não está, certo? Se eu pegar esse resistor aqui e não mudar a ligação dele, só rotacionar ele assim, eu vou obter, ó, a seguinte configuração. Na verdade, não é que eu vou obter, eu vou só visualizar melhor, tá? A gente vai visualizar isso daqui, ó. O que eu fiz? Eu só rotacionei esse resistor, não mudei a ligação dele. Então, na verdade, esse resistor aqui está em paralelo juntamente com os outros dois, certo? O que é estar em paralelo? Está submetido à mesma tensão, tá? A mesma diferença de potencial desses dois pontos. É isso que significa estar em paralelo. Aí você pode identificar fazendo esse caminho aqui da corrente que eu mostrei, tá certo? Enfim, mas não fique muito apegado no visual, certo? Tem que encontrar o sentido ali no desenho, tá? Só um comentário. Vamos lá. Então esses três aí estão em paralelo. Eu poderei fazer de 2 em 2, tá? Usando o produto sobre a soma, mas eu vou fazer todos logo de uma vez, usando aquele inverso da resistência equivalente, tá? Inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência mais o inverso da segunda resistência mais o inverso da terceira resistência.
Aí obviamente tem que saber mexer com frações, tá? Mas isso daí é muito simples. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? 1 sobre 36 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 1. Eu tiro o comum entre os denominadores. A gente vai ver que é 36. Eu faço o que eu chamo de mumu, né? Que é dividir e multiplicar. Pego esse camarada e divido por esse, depois multiplico pelo de cima. Apelidei aí de mumu. Então, ó, divide 36 por 36, 1 vezes 1, 1. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 1, 36. 36 vezes 1, 36. Aí o inverso da resistência equivalente, vou somar esses números que estão em cima. Aqui embaixo. Vou somar esses números que tá... Aí o programa travou. Boa. Somar esses números aqui em cima. 1 mais 3, 4. 4 mais 36, 40. Isso. Dividido por 36. Vou inverter, porque aqui eu tenho o inverso da resistência equivalente, mas eu quero o que? Eu quero a resistência equivalente, não o inverso dela. Então eu vou inverter. Ter resistência equivalente. Se eu invertir aqui, então eu tenho que inverter no outro lado também. 36 dividido por 40. Dá para simplificar por 4. A gente vai ter o seguinte: 36 por 4 dá 9. 40 por 4 dá 10. Então, 9 sobre 10 ohms. Ou 0,9 ohms. Tanto faz, não tem item a questão é aberta. Tá? Show. 10, 0,9. Vamos fazer a outra. Só escrever aqui rapidinho. 10 B 0,9. Vou pagar aqui o resto. No caso do item C, eu tenho tanto a associação em paralelo quanto a associação em série. Então vamos lá. No caso aqui eu vou primeiro fazer a associação em paralelo. Aqui tem um lance interessante, qual que é? Eu tenho dois resistores em paralelo de valores iguais. Se eles possuem o mesmo valor, então eu posso pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade que ele se repete, tá? Então a resistência equivalente desse camaradinho aqui, desses dois, na verdade, é 6 dividido por... ele é repetido quantas vezes? 2 vezes, não é? Então 6 dividido por 2 dá 3. 3
ohms. Você poderia usar aquela equação que eu fiz no item B, que eu utilizei no item B, ia dar 3 do mesmo jeito, ou produto sobre a soma. 6 vezes 6, 36, dividido por 6 mais 6, 12. 36 dividido por 12 daria o 3 aqui de novo, tá? Mas desse jeito que eu falei para vocês, ó, usando essa relação aqui, resistência equivalente, no caso de resistores em paralelo que possuem o mesmo valor, eu teria a resistência dele dividido pela quantidade que ele se repete, certo? Bem mais fácil, né? Mais fácil não, mais rápido. Velocidade é importante. Aí, ó, agora tem um 3 e 2. Então a resistência equivalente vai ser igual a 3 ohms mais 2 ohms, seja 5 ohms. O que isso quer dizer nessas situações aqui que a gente fez? É que eu poderia trocar todos esses conjuntos, tá, por apenas um resistor com esses valores aqui, certo? Esse é o significado da resistência equivalente.